Para quem acompanha meus stories, eu fiquei de trazer no vídeo de hoje dois temas, né? A saúde, a discussão a respeito de ser mercadoria ou direito e os dilemas éticos envolvendo a pesquisa, produção, a distribuição de medicamentos, de tratamentos e uma possível vacina no que diz respeito principalmente à doença causada pelo novo coronavírus. A pergunta que eu acredito que você deve estar fazendo agora é: se é para o bem coletivo, benefício da saúde da humanidade, por que tantos critérios? Por que a demora? Por que essa burocracia toda em torno da pesquisa e do desenvolvimento desses produtos? Bom, para responder essa pergunta, você vai ter que fazer comigo um exercício, certo? Com a sua imaginação. Nós vamos construir uma situação inserida no contexto atual de pandemia e de necessidade desses tratamentos, dessa vacina, certo? Imagina então uma pesquisa. Para essa pesquisa, indivíduos foram selecionados de forma compulsória, ou seja, à força, contra a sua vontade, certo? Essa é a primeira situação. A segunda situação é que, se você vai desenvolver um medicamento, você precisa de indivíduos afetados pela doença, certo? Então, você vai pegar indivíduos doentes, mas digamos que dentre os sujeitos da pesquisa existam também pessoas sadias que serão expostas à doença. Dentre os sujeitos de pesquisa, você vai encontrar crianças, idosos, pessoas com deficiência, vulneráveis de toda a natureza. Vamos avançar. Digamos que essa pesquisa, aponte indícios de eficácia do produto. Mas os indivíduos sujeitos à pesquisa estão também expostos a riscos, a dores, a diversos malefícios, inclusive a morte. Digamos que dentre os indivíduos sujeitos à pesquisa exista um grupo que não está recebendo a medicação testada. É um grupo de controle. É um grupo onde se está sendo aplicado o placebo de forma isolada. Isso significa que esse grupo vai desenvolver a doença de forma natural, o que poderia implicar, inclusive, na morte. Mas existe a certeza de diversos malefícios no desenvolvimento natural da doença. Digamos que diversos indivíduos desse grupo, sujeito de pesquisa, venham a falecer, certo? No final, a pesquisa ela atingiu a finalidade. Você tem agora um medicamento comprovadamente eficaz para tratar a doença, o novo coronavírus. Mas o preço foi sofrimento e a morte de muitos sujeitos de pesquisa no decorrer desse desenvolvimento. Aí eu te pergunto, o benefício alcançado justifica todas as violações e o sacrifício? Aí vale a reflexão para além da bioética aplicada à pesquisa científica. Situações, mesmo a que estamos vivendo, justificam violações claras, sistemáticas aos direitos e à dignidade das pessoas? A bioética indica que não. Isso vale para outras situações também.
E esse dever de respeito à dignidade humana é redobrado em relação às autoridades, sejam autoridades de saúde, sejam autoridades políticas, sejam autoridades na justiça, sejam autoridades policiais. Em qualquer situação, mesmo diante de infratores, as pessoas merecem ser respeitadas em sua dignidade. Eu acabei de descrever para vocês situações que já ocorreram na nossa história recente e foram objeto de estudo da bioética. Hoje, apesar dessas situações não serem tão comuns, existem aqui e acolá. Porém, graças ao avanço e o estudo dessas situações, através da reflexão, existe um arcabouço jurídico, tanto internacional quanto nacional, bastante sólido a respeito dos critérios éticos que devem ser seguidos em pesquisas científicas médicas, principalmente no que diz respeito ao envolvimento de seres humanos. Existem, inclusive, comitês que avaliam e monitoram as pesquisas no que diz respeito aos critérios e princípios éticos. Então, essas situações elas não são mais tão frequentes. Entenda que, apesar de relativizarem no atual momento questões de respeito ao tempo e acelerarem as pesquisas e o desenvolvimento de tratamentos, medicamentos e vacinas para o tratamento do Covid-19, não se relativizou, não se pode deixar de observar princípios éticos. Os princípios éticos continuam vigentes mesmo na situação que vivemos. Não se justifica pelo benefício coletivo o desrespeito à dignidade da pessoa humana. Então, a primeira pergunta talvez esteja respondida. Essa demora, ela tem justificativa, ok? E nesse contexto, e a contrário senso, o que seria uma pesquisa conduzida de acordo com todos os critérios e princípios éticos? Primeiro, na primeira situação nós falamos de indivíduos sujeitos à pesquisa de forma compulsória, à força. Numa pesquisa ideal, esses indivíduos têm de ser voluntários. Eles têm de prestar consentimento livre e esclarecido. Nós já tratamos do consentimento livre e esclarecido em outros vídeos e eu vou retomar um assunto aqui. O profissional, o pesquisador responsável pelo desenvolvimento da medicação tem de fornecer todas as informações e esclarecimentos do que diz respeito a riscos previstos e riscos imprevistos, que devem ser considerados também. Além disso, o sujeito de pesquisa deve ser informado dos benefícios. Esse sujeito de pesquisa, depois de avaliar essa situação, riscos, benefícios, resolve, de livre e espontânea vontade, participar ou não do experimento. Esse experimento ele não pode estar desprovido da finalidade de trazer benefícios para a coletividade e para o sujeito envolvido na pesquisa, certo? O segundo ponto é que os sujeitos de pesquisa devem ser preferencialmente pessoas em sua plena capacidade, ou seja, devem ser evitados os grupos que foram citados na situação anterior: crianças, idosos, pessoas com deficiência e vulneráveis de qualquer natureza. Esses grupos só podem ser utilizados em pesquisas clínicas em último caso, se o objetivo da pesquisa não puder ser alcançado de outra forma com a utilização de outros sujeitos. E a pesquisa humana, de forma geral, que a gente chama de ensaio clínico, só pode ser conduzido se existir justificativa científica, ou seja, se o
benefício almejado não puder ser alcançado por outras formas sem a utilização de humanos, pesquisa em humanos. Outra situação é que na condução dessa pesquisa se deve evitar ao máximo os malefícios, os danos aos sujeitos de pesquisa, inclusive sujeitando os responsáveis pela pesquisa à responsabilidade civil, pela reparação desses danos. Outro ponto, a todo e qualquer momento, sem qualquer prejuízo, o sujeito envolvido na pesquisa, objeto da pesquisa, pode revogar o seu consentimento e decidir sair do experimento. Ele deverá continuar a receber todo o tratamento até o final. Afinal de contas, ele está acometido por uma doença, moléstia. Falando nisso, um outro ponto é que é antiético utilizar indivíduos sadios e depois expô-los à doença para fins de pesquisa científica. Ou seja, você vai procurar sujeitos já contaminados pelo vírus, digamos assim. A morte jamais deve ser evitada. Os riscos e danos devem ser ao máximo evitados. E os benefícios clínicos almejados devem ser os melhores possíveis, certo? Esses pontos, então, estão estabelecidos. Em relação àquele grupo controle que a gente estava falando, a pesquisa, ela tem diversas fases, inclusive uma fase chamada de fase pré-clínica, em que não são utilizados seres humanos. É ali que se avalia minimamente riscos e benefícios à utilização daquele produto desenvolvido em seres humanos. Depois se passa a uma fase chamada ensaio clínico, subdividido em diversas etapas. Dentre essas etapas, você tem um grupo controle. Esse grupo controle, ele serve para atestar a eficácia daquele medicamento diante de outras situações. Ou seja, através daquele grupo controle, você vai verificar se a melhora, se os benefícios alcançados pelos sujeitos envolvidos na pesquisa não foram alcançados por outros meios e sim pela medicação em teste. Esse grupo controle, ele recebe um placebo, ou seja, não vai ser administrada a medicação testada nele. Porém, o placebo jamais deve ser utilizado de forma isolada, quando existirem tratamentos alternativos e outros métodos paliativos para evitar risco e morte. Ok? E então, esses são os parâmetros éticos ideais de toda e qualquer pesquisa científica. Ao final, a pesquisa ela vai ser avaliada por comitês. O produto vai ser se for eficaz, vai ser avaliado por agências reguladoras. O tratamento vai passar por agências reguladoras e, no nosso caso aqui no Brasil, pelos conselhos de medicina, os conselhos profissionais, para aprovar a utilização desses tratamentos antes experimentais em pacientes. Então, resolvida toda essa questão, nós temos respondido os primeiros dilemas, que é em torno do desenvolvimento de produtos, vacinas, cura de doenças em pesquisas científicas envolvendo seres humanos. O segundo dilema bioético é a questão da produção e distribuição desses produtos. Pesquisa se faz com dinheiro. Toda pesquisa clínica, ela requer muito dinheiro, ela tem um alto custo. As pesquisas, apesar da flexibilização recente por conta do coronavírus, as pesquisas demoram anos. São gastos muitos recursos. Existe sempre o risco da medicação não se comprovar eficaz e segura, ou
da medicação não será aprovada pelos órgãos de controle, né, as agências reguladoras. Portanto, os empresários envolvidos na pesquisa, nesse desenvolvimento desses produtos, medicamentos, eles falam que se não existir um respeito à propriedade intelectual, às patentes, e se garantir um retorno financeiro interessante, você desincentiva a inovação científica, porque eles assumem todo esse risco de anos de investimento para provavelmente se ter uma medicação eficaz e segura e que provavelmente será aprovada pelos órgãos reguladores. Sem isso, os empresários do ramo dizem que não há incentivo, não há condições de se desenvolver pesquisas científicas. Portanto, apesar do atual momento, né, em que existe uma cooperação na comunidade científica sem precedentes de compartilhamento de conhecimento, todo mundo voltado ao combate ao coronavírus, existem barreiras persistentes, que são barreiras de interesse mercadológico, certo? Por vezes, instituições sem fins lucrativos logram desenvolver os produtos, os medicamentos, as vacinas. Por vezes não, por vezes empresas, pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos é que desenvolvem, chegam à finalidade, ao objetivo de conseguir esses produtos. E aí eles fazem registro de patente, tem royalties, e a gente sabe que essa questão toda está envolvida também com alto custo dos medicamentos, etc. Então, o que a bioética tem a dizer a respeito disso? Eu não sei o que vai acontecer daqui em diante, como as coisas realmente se darão. Existem aí diversas vacinas sendo desenvolvidas pelo mundo, é realmente uma corrida. Algumas instituições sem fins lucrativos estão envolvidas, outras com fins lucrativos estão envolvidas. Eu acredito que uma empresa americana, o produto dele já está em fase 2 ou fase 3 de teste, ou seja, bem avançado. E existe toda uma discussão, incluindo líderes mundiais, se essa vacina ela deve ser um produto ou um patrimônio global. O que é que a bioética, através dos dispositivos internacionais, em especial a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, diz a respeito dessa situação? Eu vou falar para vocês a situação ideal à luz da bioética, mas eu não sei o que vai acontecer, vou ficar observando, provavelmente vou trazer um outro vídeo complementar a esse, quando essa vacina for viabilizada e a gente vê como realmente vai ser feita a sua produção e distribuição. Mas segundo a bioética, o que deveria acontecer é o seguinte: o desenvolvimento dessa vacina deveria ser feito em cooperação internacional. Cientistas de diversos países envolvidos na produção, em especial, todo mundo orientado pelo mesmo centro de pesquisa para evitar esforços repetitivos em diversos lugares do mundo. O financiamento deveria ser global, certo? Cada país contribuía de acordo com a sua capacidade e necessidade. Depois do desenvolvimento, digamos que o desenvolvimento dessa vacina seguiu todos os critérios éticos, foi aprovada por agências reguladoras internacionais e a gente pode partir para a produção e distribuição. Produção deve ser custeada da mesma forma, de maneira global, cada país contribuindo de acordo com a sua necessidade e capacidade. E a distribuição seria equitativa, ou seja, cada país receberia gradualmente as quantidades do produto de acordo com a sua necessidade, independente da sua capacidade de financiamento, certo? Essa solução ela é orientada por princípios elencados na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, princípios da dignidade, pessoa humana, da solidariedade, da cooperação internacional,
da justiça e da equidade. Então, esse seria o caminho ideal, seria o caminho do dever ser. Deveria ser assim. Vou ficar observando o que vai acontecer realmente. Eu posso trazer um outro vídeo para vocês a respeito da situação. Então, resolvida essa situação do segundo tópico, a gente parte para a primeira questão. A saúde é um produto ou um direito? Diante de tudo que eu te falei, todas as implicações dos interesses mercadológicos incidentes na pesquisa científica, na produção de medicamentos, eu queria que você fizesse essa reflexão e tentasse responder. Eu não vou te entregar essa resposta agora, porque essa pergunta ela parece simples, mas ela é mais complexa, é a pergunta mais complexa do vídeo. E ela deveria ser trabalhada em outros vídeos, né? Deveria ter um vídeo só para ela, a gente tratar disso. Então, é o seguinte, eu vou deixar como uma reflexão para você tentar responder com tudo aquilo que eu te encaminhei nesse vídeo. Se você quer evoluir junto com a gente, aprender um pouco mais sobre bioética, sobre direito médico, ter mais condições para responder essa pergunta, acompanhe os próximos vídeos que a gente vai continuar trabalhando esses temas. Eu vou fazer alguns vídeos em forma de série, porque tem assuntos que não podem ser tratados em um único vídeo. Então, a questão da mercantilização da medicina vai ser uma série de vídeos. A questão da responsabilidade médica também vai ganhar uma série de vídeos, porque são temas muito grandes, muito complexos. E eu vou fazer dessa forma, fazer fragmentado. Então, pessoal, espero ter contribuído de alguma forma para o entendimento de vocês. E a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Obrigado.